Olá, bem-vindos de volta. Este é o 16º tutorial de introdução à programação. Nós no último tutorial tivemos a falar um bocado sobre o for e o for each. E para quem não conhece a linguagem de programação, não conhece o C Sharp e não conhece linguagens de programação, vai olhar para o for com muitas dúvidas depois de ter visto o for each. Porque realmente, para quem não conhece a programação, vai achar o for bastante mais complexo a nível de explicação do que o for each. O for each faz todo o sentido. Ele diz mesmo for each, elemento number dentro da lista faz uma coisa. Isto faz muito sentido. O for, eu tenho que lhe dar aqui um variável, uma inicialização de uma variável, tenho que lhe dar uma condição de paragem e tenho que incrementar essa variável operação a operação para conseguir percorrer a mesma lista e conseguir fazer exatamente a mesma coisa que fiz aqui. Ou seja, este for é mais complicado de utilizar do que um for each. Então, porquê que podem perguntar porquê que existem fors e não só existem for each? Bem, vamos lá ver. O for permite fazer bastante mais coisas do que o for each. Bastantes mais mesmo. Uma delas, por exemplo, é criar já por si uma própria lista. E vamos exemplificar isso. Vamos chegar aqui e vamos apagar estes fors aqui. E vamos fazer aqui uma coisa interessante. Vamos declarar uma nova lista. Vou dizer que é uma lista do tipo double my list. Declarei uma lista do tipo double e inicializei-a com uma lista nova. Reparem nos termos que eu estou a utilizar, porque são muito importantes. E agora vou querer preencher a minha lista, mas em vez de ir mylist.add, fazer assim, elemento a elemento, vou utilizar o for a meu favor. Aquilo que eu vou dizer é o seguinte: for int, aliás, double i igual a 0. Qual é a minha condição de paragem? É quando i for, enquanto i for menor que mylist.count, tu podes ser executado. Ou seja, a minha condição de paragem é quando i for maior ou igual que count, paras a execução. Ou seja, enquanto for menor do que count, podes continuar a executar. Qual é a minha condição de incremento? É i mais. Ou seja, sempre que ele terminar a execução do corpo, vai incrementar o i com o valor. Isso já percebemos no tutorial anterior. Isto é tudo um bocado novo e um bocado difícil de compreender, mas com o tempo vai lá, acreditem. O i começa no valor 0, porque nós já sabemos que o primeiro elemento da lista começa no valor 0. E eu agora aquilo que eu quero fazer é dizer o seguinte. Aliás, peço desculpa, isto não faz sentido nenhum. Aquilo que eu quero dizer é enquanto i for menor do que 10.000, vou fazer mylist.add i. Ok? O que é que eu estou aqui a fazer? Estou a fazer o i iterar de 0 até 10.000. Aliás, como é menor do que 10.000, vai ser até 9.999. E esta instrução que está aqui a ser executada vai ser então executada 9.999 vezes. Reparem na dimensão do número. E para cada uma dessas instruções ele vai adicionar um elemento à lista. E para eu vos mostrar que isto realmente vai acontecer, eu a seguir vou fazer um for, aliás um for each, pode ser um for each, double i in mylist. Vou imprimir esse elemento no ecrã. Ok? Não, só quero fazer isto. Exatamente. Ok? Vamos executar o programa. Reparem na velocidade. Ele imprimiu 10.000 números
porque o 0 também conta. Não sei se conseguimos chegar aqui a ver o 0, não. Claro que não. Ele imprimiu 10.000 números muito, muito depressa. Ou seja, reparem no poder. Eu com 3 linhas de código consegui inserir 10.000 números numa lista. E eu posso inserir 100.000 números numa lista. Vamos ver se ele tem memória ou não, porque nós podemos ceder a memória do programa. Cá está, ele a imprimir os 100.000 números. Reparem, isto está a ser a execução deste for each. Se eu puser aqui um breakpoint, ele para. Ele neste momento está no número 31.227. Vamos só reduzir aqui o tamanho. Se eu andar uma instrução para a frente, 31.228. 31.229. Vamos tirar aqui o breakpoint e vamos fazer continue ao programa. Repara, continua para ali fora, 40.000, 50.000, 60.000. Ele por segundo anda 10.000 elementos na nossa lista, o que é bastante impressionante. E acreditem que o facto de ele estar a imprimir no ecrã desacelera muito, muito, muito a execução do programa. Muitíssima execução do programa. E nós vamos ver isso já a seguir. Ou seja, só por isto, nós aquilo que fizemos aqui não conseguimos fazer com o for each, porque o for each itera sobre os elementos de uma lista, o for itera sobre o que nós lhe demos aqui em cima. Neste caso, nós demos-lhe um valor limite e ele para cada vez que fazia esta instrução, estava a adicionar esse valor à lista. Em vez de adicionar esse valor, eu posso adicionar-lhe o que eu quiser. Posso adicionar-lhe Ricardo. Ele assim vai adicionar 10.000 vezes Ricardo à lista. Como a lista é do tipo double, ele não aceita Ricardo, mas se eu passar a minha lista para o tipo string, ele já vai aceitar Ricardo. Ele aqui agora no for each de baixo queixa-se porque eu estou a dizer para cada double da lista, ele sabe que a lista é do tipo string, por isso ele não aceita este for each, mas assim já aceita. Vamos fazer F5. Reparem, ele ia imprimir Ricardo 10.000 vezes. Agora não vamos deixar este programa executar até ao fim, porque nunca mais vai sair daqui. Vamos terminar a execução atempadamente. Bom, isto é uma das razões para haver for e for each. Outra das razões para haver for e for each é que o for é ligeiramente mais rápido a executar do que o for each. E nós vamos provar isso aqui. E como é que nós fazemos isso? Nós vamos lá ver. Vamos pôr, em vez de pôr Ricardo, vamos pôr aqui um i novamente. Vamos dizer que isto é do tipo double. Voltarmos à nossa lista inicial. E agora, o que é que nós temos aqui? Nós temos a criação da lista e aqui estamos a iterar sobre a lista toda. E nós queremos iterar novamente. Aqui também sobre a lista. Eu vou, em vez de utilizar um número 100.000, vou dizer mylist.count, que é o equivalente. Ok? E aqui eu não vou fazer nada no corpo desta função e não vou fazer nada no corpo desta função, não, deste for, nem vou fazer nada no corpo deste for. Aquilo que eu vou fazer, contudo, é dizer que vou ter aqui um datetime igual a datetime.now. Eu não sei se já vos tinha apresentado a datetime.now. Eu acho que sim. Se não conhecem, passam a conhecer. E vamos falar sobre isto mais à frente também. No fundo, este datetime.now vai-me dar o tempo exatamente atual. A instrução é executada. Terminar aqui. Pronto, eu vou fazer isto até ao fim. Vai-se alongar ligeiramente, mas eu quero só mostrar aqui a diferença entre o for e o for each. Eu aqui declaro uma variável do tipo time, que tem o tempo exatamente atual quando esta instrução é executada. E a seguir vou iterar sobre todos os elementos da lista. E depois vou fazer um console.writeLine do datetime.now, que entretanto já é ligeiramente diferente do que o meu time, e vou fazer um menos o outro. Um menos o outro vai-me dar a diferença de tempo entre o agora e o que era o agora momentos antes de ter feito esta iteração toda.
E depois vou dizer novamente que o time é igual ao datetime.now. E depois vou fazer esta iteração toda. E a seguir vou imprimir no ecrã a diferença entre os dois. Ok? Agora, vocês vão ficar surpreendidos, provavelmente. Vamos experimentar executar o programa. E eu já experimentei isto há bocadinho e ele deu-me exatamente os mesmos valores. Ou seja, ele diz que a diferença é exatamente zero. Mas isso é porque nós não estamos a ir suficientemente ao detalhe. Com o datetime.now só estamos a ir aos segundos de diferença. Contudo, o datetime.now tem uma coisa que é os ticks. O ticks são, se não me engano, milissegundos, ou o que é. Ou seja, vai um pormenor muito maior. Nós conseguimos, com o datetime, chegar a pormenores muito grandes a nível de tempo, que é outra das coisas fantásticas da programação. Por isso vamos ver a diferença a nível de ticks. Zero de diferença, ou seja, com 100 mil elementos a diferença de ticks é zero. Vamos então aumentar a parada e vamos pôr 1 milhão de elementos. Aqui já vemos uma diferençazinha. Isto, ticks, eu acho que ticks são nano ou micro, são valores muito pequenos de tempo. Mas já notamos uma pequena diferença. Aliás, o primeiro, o for, demorou ligeiramente mais do que o for each, mas eu acho que isso foi por um acaso, porque isto às vezes acontece. Vamos aumentar a parada. Isto agora já são 10 milhões. Cá está, agora sim, reparem. O for, a diferença de ticks foi muito mais pequena que o for each. Muito mais pequena. O for each demorou o dobro a ser executado. Agora nós estamos aqui a falar de nanosegundos. Isto aqui, para os tempos a que nós estamos habituados, isto não é nada. Mas para um programador que esteja preocupado com performance, o for vai ser escolhido em vez do for each. Ou seja, vocês podem achar, ok, mas esta diferença de tempo é ridícula. Ambos conseguiram fazer 10 milhões de operações praticamente instantaneamente. É verdade, mas o for each foi ligeiramente mais lento do que o for. E em certos casos em que a performance é fundamental, opta-se pelo for em vez do for each. E agora vocês sabem, têm aqui a prova que o for each é mais lento a executar do que o for. E por isso é que certas pessoas dizem que preferem utilizar o for ou o for each. Contudo, na maior parte dos programas que se desenvolvem no dia a dia de um comum programador, a performance não é assim tão importante para chegarmos aos nanosegundos de diferença. Isto é só importante quando iteramos sobre milhões de dados e a resposta tem que ser dada o mais depressa possível. Ok? Bem, vou terminar este tutorial por aqui. Espero que estejam a gostar e que continuem a seguir. Até já!